Boa tarde, nós somos a Rádio Inquieta, o seu projeto digital da cidade de Guimarães. No pontapé de saída, hora treinador. Hoje estamos na Póvoa de Lanhoso e perguntar-nos-ão porquê Póvoa de Lanhoso. Porque viemos visitar o Maria da Fonte, um clube histórico com 97 anos de história. Eu diria que é um velhinho, mas um velhinho com uma pujança que é de enaltecer. E viemos aqui porque o seu treinador, Nuno Andrade, é um vimaranense. É um vimaranense que está, eu diria que a começar a carreira de treinador, mas quem vai falar do Nuno é o Nuno, não sou eu. Nuno, para já, agradeço-te a disponibilidade que tiveste para nos receber aqui no campo do Moinhos Novos, do Sport Clube Maria da Fonte. Conta-nos um pouco a tua história, como é que começa este bichinho do futebol? Antes de mais, obrigado, boa tarde a todos, obrigado pelo convite, é um gosto enorme poder receber-vos aqui no estádio do Maria da Fonte, nos Moinhos Novos. O bichinho do futebol começa cedo, como quase todos, não é? A jogar com os amigos, a jogar na escola, a jogar federado, com um avô também treinador e que desde cedo me apercebi que se calhar o caminho era este, passar para aquele lado do relvado, para o lado dos bancos, e assim está, já desde 2010, foi quando iniciei a minha carreira como treinador, até ao presente. Mas é uma carreira que começas com as camadas mais jovens, faz um trajeto pelo Porto, vais depois dar uma saltada à China, regressas para a Porta do Felgueiras. Como é que tem sido este teu trajeto, começando sempre com escalões diferentes, com realidades diferentes? Como é que te foste adaptando a estas situações e como é que estás a sentir-te com situações completamente diferentes de ano para ano? Eu acho que faz parte do nosso crescimento enquanto treinadores. Passar pelos escalões todos é benéfico, passar pelo futebol de 7. Eu não tive a oportunidade de passar pelo futebol de 9, sei que recentemente é um projeto que existe em várias associações. Não tive essa possibilidade, foi um crescimento, na minha opinião, sustentado, a passar por escalões sub-11, por sub-13, sub-14. Depois o projeto na China, antes do projeto da China ainda tenho uma passagem no Felgueiras como adjunto na equipa principal, e depois é que se abrem as portas da China novamente para a formação, já com um contexto mais de responsabilidade, porque o clube não tinha escalões de formação, era uma obrigatoriedade da Federação Chinesa na altura, os clubes profissionais terem escalões de formação. E fui para lá no sentido de colaborar na construção desse departamento de formação. Nuno, como é que foi viver na China, um país tão distante, de hábitos diferentes, realidades diferentes? Sim, foi um momento importante também para o crescimento pessoal, de perceber e de nos adaptarmos a uma cultura diferente, e não é uma cultura europeia, que acaba sempre por ter algumas parecenças com a nossa. É uma cultura milenar, com hábitos muito enraizados, difíceis de mudar, e portanto tem que haver sempre ali um jogo de cintura, muita compreensão, muita conversa, tentar explicar os nossos pontos de vista, o porquê de nós termos sucesso no nosso país, em Portugal, tanto na formação como a nível de seleções, a nível de futebol profissional. E tentar fazer entender isso é difícil. A adaptação acabou por ser fácil também pelas pessoas que eu encontrei no Xizhuang, que foram neste caso um ex-jogador do Braga, o Mateus, e o Mário Rondon, que também esteve cá em Portugal no Passos e no Nacional, e receberam muito bem, porque um estrangeiro lá no início sente-se um bocadinho perdido, mas o clube também facilitou essa adaptação, todas as condições para podermos trabalhar, e felizmente naquilo que me diz respeito, seguiram aquilo que eram as nossas indicações, e acabou por correr lindamente. Foram quase 3 anos que acabaram por ser interrompidos com a pandemia, numa altura em que eu estava de férias cá, em que não conseguia regressar, e nesse período surge a proposta do Felgueiras para a equipa principal,
e foi o momento em que eu achei que tinha... Oh, Nuno, e estrangeiro será uma experiência a repetir? Eu acho que nós enquanto treinadores não podemos definir regras ou o estrangeiro nunca mais. Acho que mesmo na vida em si nós não podemos dizer nunca. Mas sim, é uma situação que continua em aberto. Neste momento e também pela minha vida pessoal não é o momento mais adequado, mas se surgir estamos cá para avaliar e para tomar as melhores decisões. E regressa a Portugal para a Porta de Felgueiras, fazes época e meia no Felgueiras. Sim. E depois vês para o Maria da Fonte. Provavelmente seria das poucas equipas que tu pensarias representar, porque estamos a falar de uma zona Felgueiras mais na zona do Porto, Maria da Fonte, uma zona mais no interior. Como é que tu recebes o convite do Maria da Fonte? Eu recebo o convite com uma alegria imensa. Na altura estava sem clube, não ia continuar no Felgueiras, e recebo o convite pelo atual presidente, pelo Amaro, o atual presidente do Maria da Fonte, que na primeira abordagem fala daquilo que era o jogo e a qualidade do jogo do Felgueiras, que ele admirava, e que gostava de ver isso no Maria. Portanto, partia do princípio, naquilo que era o raciocínio dele e da direção na altura, de contratar uma ideia, neste caso um treinador que fosse de encontro àquilo que eles pretendiam. E é satisfatório para nós, enquanto treinadores, termos alguém que olhou para nós enquanto ideia, enquanto modelo de jogo, neste caso, que ficaram agradados e isso deixa-nos satisfeitos. Oh, Nuno, quando chegaste aqui ao Maria da Fonte, o que é que encontraste? Ficaste surpreendido ou a confirmação daquilo que já pensavas que era? Eu sabia que o Maria da Fonte era um clube muito responsável, muito cumpridor. Não tinha a ideia da qualidade humana que cá existe. Isso não fazia ideia, porque nunca tinha. Só quem está cá dentro é que consegue perceber e conhecer os cantos à casa. Sinceramente, na altura, agradou-me o convite e a forma como fui abordado e o próprio processo de seleção, neste caso acabou por recair por mim, agradou-me muito, mas também não sabia se ia ter jogadores e ferramentas para podermos fazer aquilo que eles queriam, e eu também sempre fui muito transparente nessa comunicação que tive com a direção na altura, que nós, para aplicarmos a nossa ideia, precisávamos de jogadores que o fizessem. Mas viemos com toda a confiança e felizmente as coisas aconteceram. Como é que são estes adeptos, aqueles que se sentam aqui atrás de nós ao domingo? São adeptos como em todo lado, exigentes, mas muito respeitadores. Eu não sinto... há momentos, ou melhor, eu sinto compreensão, mas sinto que querem sempre mais. No entanto, também têm a noção que nem sempre estamos nos nossos melhores dias e nem sempre a equipa joga como nós queremos, e eu acho que toda a gente no fundo tem a noção que no final do jogo, e se pensarmos friamente, não há ninguém que queira jogar melhor do que os próprios jogadores e a própria equipa técnica. Portanto, se as coisas não correram bem, obviamente que não foi propositado nem foi intencional. Há um adversário, há sempre condicionantes no jogo que dificultam o nosso trabalho. Oh, Nuno, eu quase que me apetece dizer que eu sou o entrevistador privilegiado nesta situação. Parece-me que estou em vantagem perante ti. Estes adeptos do Maria da Fonte, e eu vou-me lembrar de duas pessoas. O Sr. Amaro, que foi presidente deste clube durante muitos anos, e o treinador Luís Noronha, que esta equipa tinha uma identificação de um futebol de qualidade, e esta equipa foi habituada a futebol de qualidade. Isto traz à equipa mais obrigações de, para além do resultado, também proporcionar bons espetáculos? Sim, sem dúvida. Eu acho que nós eu tenho a certeza, quando nós entramos num clube temos que perceber a cultura desse clube e o contexto desse clube. Isso no Maria, a exigência é ter um futebol de qualidade, nós temos que o procurar apresentar. Obviamente que eu acho que se nós perguntarmos a qualquer adepto se preferem jogar bem ou preferem ganhar, acho que a maioria vai dizer que prefere ganhar. O romantismo faz parte, mas não é o que nos traz resultados. E agora nós tentamos sempre, e aí estamos de consciência tranquila, tentamos sempre ter um jogo atrativo,
porque o clube também assim o exige. Não, se eu for perguntar a um jogador de Maria da Fonte, eu não conheço o Nuno, e pergunto-lhe como é que é o teu treinador, o que é que achas que ele vai dizer? Eu acho que vão dizer que é honesto e muito transparente, porque eu deito-me todos os dias no final do treino e no final dos jogos de consciência tranquila com as decisões que tomo e com o respeito que eu tenho por eles, e é recíproco, portanto eu sinto esse respeito da parte deles. Obviamente que cometemos sempre injustiças, e o jogador é exímio nessa avaliação, nessa autoavaliação, é sempre o melhor, e é assim que tem que ser. Mas nós estamos sempre cá para mostrar, por A mais B, o porquê de nem sempre as coisas serem como eles idealizam. Mas em suma, essa honestidade e essa transparência tenho a certeza que o dizem. E o Nuno, olhando para o jogador, o que é que o Nuno procura num jogador? Quando o contrata, o que é que o Nuno procura? Inicialmente, e a primeira avaliação que fazemos é se as características dele enquanto futebolista se adequam àquilo que nós pretendemos. E depois vamos atrás de tudo o resto, e o caráter e a personalidade, e no futebol é fácil nós conseguirmos saber informações, faz parte dessas decisões. Nós aqui, acima de tudo, procuramos gente com muito compromisso com o clube, porque é o clube que nós vestimos a camisola para o treino, nós vestimos a camisola para o jogo, e é isso que nós temos que respeitar. E quando assim estamos a falar de toda a gente que está inserida, desde o staff médico, de equipamentos, técnico de equipamentos, o pessoal da relva, toda a gente tem que ser tratada da mesma forma, e nós procuramos sempre passar essa mensagem para todos os jogadores acima de tudo, educação, e que ninguém está acima de ninguém, estará só o clube acima de nós. Na estrutura do futebol português, hoje em dia temos competições que eu diria ao nível do Maria da Fonte. Temos o Campeonato de Portugal, temos a Liga 3. É um objetivo do Maria da Fonte chegar à Liga 3? Nós não podemos, e é isso que eu digo aos meus jogadores, e digo muitas vezes quando temos este tipo de conversas e de entrevistas, nós não podemos ser hipócritas e dizer que se nós entramos todos os domingos para ganhar, obviamente que se o fizermos todos os domingos consecutivamente vamos subir. Portanto, não podemos declarar isso como um objetivo, porque percebemos que também que esta divisão e o Campeonato de Portugal se adequa neste momento ao presente do Maria da Fonte. Acho que, na minha opinião, parece-me o campeonato mais adequado. Agora, se nós estivermos lá perto, vamos fazer de tudo para lá chegar. O que é que vale este Campeonato de Portugal? Este campeonato perdeu um bocadinho com a criação da Liga 3. Acredito também e percebo que tinha que ser reformulado e tinha que ser reestruturado. No entanto, também ficou um bocadinho com moldes muito injustos, principalmente no ano passado, com a fase de manutenção, em que, no nosso caso, e eu falo de nós fazemos a melhor classificação da história do Maria no Campeonato de Portugal, e vamos para uma fase de manutenção com o risco de descer, com 0 pontos. Isso é extremamente ingrato para quem trabalha todos os dias. Parece-me que houve um bocadinho de incoerência na forma como isso foi pensado, mas também ninguém protestou antes do campeonato, portanto não era durante ou quando a fase de manutenção começou que se tinha que protestar. Por isso o campeonato está a passar por essa reformulação. É um campeonato competitivo, mas que perdeu qualidade, e acho que ficou competitivo, mas mais por baixo. Ou seja, as equipas têm orçamentos tão diferentes, e isso, nada a fazer quanto a isso, mas são tão poucas que se descolam rapidamente dos demais, e depois a luta fica esganada nas equipas que estão por baixo, e o campeonato perde. E traz maiores dificuldades as horas em que se treina durante a semana? Eu acho que não. Eu acho que quem trabalha bem, quem trabalha de forma organizada e sabe perfeitamente o que está a fazer, treinando todos os dias, ou treinando de manhã, ou treinando ao fim da tarde, que é o nosso caso,
eu acho que isso não influencia, e a prova é que o Maria nunca mudou essa política, continuamos a treinar ao final da tarde e os resultados não têm sido maus, portanto não parece que seja por aí. Estamos a falar de uma equipa que não é profissional. Sim. Os jogadores chegam aqui para treinar, muitos deles com o desgaste do dia, não só físico, mas também emocional. Como é que é lidar com um grupo desses? Não é fácil, isso é o desafio que nós enfrentamos todos os dias durante a época. Gerir 23 ou 24 jogadores e perceber que eles ainda tiveram 8 horas de trabalho no corpo, alguns ainda mais. Tem que haver esta relação de compreensão, de muita transparência de parte a parte, e obviamente que nós também conseguimos perceber quando a coisa não é bem assim, e nós aqui não temos sentido isso. Os jogadores são sempre muito sinceros, muito transparentes, com uma capacidade incrível de trabalhar e de se darem ao treino, que é uma coisa absolutamente fora do normal. Aqui neste clube e com este plantel tem sido, às vezes somos nós que temos que tirar um bocadinho o pé do acelerador, porque senão eles querem mais. É a velha máxima que um balneário são ganha jogos. Sem dúvida, sem dúvida. Um balneário são é meio caminho andado para o sucesso, porque nos momentos adversos eles recordam-se também daquilo que foram fazendo e daquilo que foram conquistando e dos momentos que partilharam juntos, que seja no balneário, seja no campo, encontram sempre um bocadinho mais de força para poder ajudar. E o jogo não é feito só de jogadores, também é feito de treinadores. Como é que é o Nuno antes do jogo, no dia anterior, no pré-jogo, e como é que é o Nuno depois do jogo, quando ganha e quando perde? São 5 perguntas numa só. O Nuno antes do jogo, no dia anterior ao jogo, sempre muito sereno e de consciência tranquila com aquilo que foi a semana de trabalho. Procuro-me desligar do futebol nessas alturas. Normalmente nós jogamos ao domingo, o sábado desligo do futebol, procuro não ver, foco-me na minha família, nas pessoas que estão perto de mim, porque também são muitas horas fora e ausente, portanto eles também precisam dessa presença, e porque também me faz bem não estar sempre a pensar nisso. O pré-jogo, sereno também, não sou muito de superstições nem de rotinas. O que tiver que acontecer vai acontecer. Exatamente, é o que eu costumo dizer aos meus jogadores quando eles falam do autocarro andar para trás: não treines e tu vês se ganhas ou se perdes, portanto não acredito muito nisso, mas respeito quem acredita perfeitamente e consigo perceber. Fazemos a palestra e tentamos sempre passar essa tranquilidade, umas vezes melhor, outras vezes pior, como é normal. Há momentos também que estamos mais, em que eu estou mais ansioso pelo jogo começar, no sentido daquela adrenalina de que nunca mais começa e o tempo parece que demora a passar, que queremos que o jogo comece, que é o culminar de uma semana de trabalho e que nós queremos muito ganhar. Depois do jogo às vezes não é o momento mais agradável, principalmente quando o resultado condiciona. Exatamente. E é uma coisa que tenho procurado tentar mudar, porque o jogo acabou e temos de trabalhar para o dia seguinte. Mesmo quando ganhamos, nem sempre satisfeito com o que fizemos, porque não foram as indicações que fui recebendo da parte dos jogadores durante a semana, ou alguma decisão que eu também tomei e que não foi a mais adequada e que isso prejudicou a equipa, e obviamente que isso me pesa e que eu não gosto de cometer erros. Quando não ganho, então pior ainda. Nuno, não queremos nunca puxar os louros para nós, mas já houve algum jogo em que sentiste que foste tu que ganhaste o jogo e outro jogo em que tu sentiste que foi a equipa que ganhou o jogo? Já. E esta época senti isso. Houve jogos que ganhamos com uma ou outra decisão minha, mas também houve jogos, recordo-me do jogo com o Merlinense fora, que foram eles, sem dúvida alguma, foram eles, e foi a capacidade deles, aquilo que
as tomadas de decisões que eles conseguiram acertar naquele caso, não é? Obviamente que as coisas, nós procuramos dar essa liberdade e que tornem as decisões deles cada vez mais inconscientes, sem terem que pensar, que flua, que seja uma coisa natural, mas nesse jogo sem dúvida que foram eles, e certamente haverá mais. É importante teres um jogador no campo que seja o espelho do treinador. Consegues-lhe passar essa mensagem? Sim, em momentos diferentes do jogo, ou seja, não unicamente um jogador, e nós começamos a partir do momento que começámos a conhecer os jogadores, também começámos a identificar o que é que cada um deles pode dar em determinado momento de jogo. E há jogadores que são uma extensão do treinador lá dentro, claramente, pelo perfil que têm de liderança, de comunicação, de correção, de chamada de atenção, e há outros que pela personalidade deles conseguem agarrar a equipa e catapultá-la para momentos de inspiração. Agora, nós permitimos isso tudo, portanto eu acho que sim, não tenho a mínima dúvida, eles conseguem absorver aquilo que nós passamos, e cada um deles à sua maneira, com a sua personalidade, consegue ser a nossa extensão enquanto treinador lá dentro. Tu és dos treinadores que preferes ganhar 5-4 ou ganhar 1-0? Depende do jogo, e depende da forma como sofremos os 4. Eu acho que, obviamente, para o adepto, e eu antes de ser treinador também é adepto, e sou adepto e continuo a adorar o futebol do lado da bancada, que é um momento em que nos libertamos e que esquecemos um bocadinho da tensão que temos durante o jogo. Mas o 5-4 é espetacular para a bancada, mas nem sempre é muito bom para o treinador. No final resume-se sempre a ganhar, mas às vezes os 4 golos sofridos podem ser erros sucessivos nossos, e isso não me deixa satisfeito. Se for mérito do adversário, perfeito, porque nós fomos ainda melhores. E quando estás a perder 1-0 e tens 10 minutos para o final do jogo, mantens ainda a estrutura confiando que ela vai dar resultados até ao final, ou à medida que o tempo se vai aproximando do fim, meus meninos, vamos lá para cima? Depende também um bocadinho daquilo que eu vou lendo do jogo. Não fico amarrado a sistemas, nem a jogadores, nem a nada. Se eu sentir que é benéfico para a equipa mudar, seja o que for, eu faço. Mas também sou capaz de ser racional ao ponto de achar que não é preciso mudar estruturalmente, e tentarmos de outra forma, ou por outro lado, ou de outra maneira. Mas normalmente, quando a equipa sente que tem imensas dificuldades em ultrapassar as organizações defensivas, a maior parte dos treinadores, por isso que eu te fiz a pergunta, sacam um central alto e loiro e metem na ponta da lança e vai lá para o chuveirinho, na esperança que as coisas aconteçam. Dificilmente. Nós procuramos dotar as equipas, e aqui no Maria temos vindo a tentar fazer isso. Nós não conseguimos mudar, da mesma forma que nós não conseguimos mudar a nossa forma de jogar de uma semana para a outra, também não conseguimos, eu entendo a pergunta, mas também não conseguimos mudar um jogador de um momento para o outro para uma posição que não lhe é natural. Conseguimos, se calhar, fazer alguns ajustes sucessivos entre setores para que no último terço esteja lá um jogador que tem essas características. Procuramos outros caminhos dentro daquilo que é a nossa ideia. Eu costumo dizer isso aos meus jogadores. Obviamente nós gostamos de ter a bola e de dominar o adversário, mas se eles estão com mérito e têm mais capacidade naquele momento para a ter, nós temos que arranjar formas de a voltar a recuperar, e se isso implicar nós corrermos mais, trabalharmos mais, pressionarmos mais, e meter uma bola fora no estádio para marcar uma posição, também o fazemos. Portanto, não estamos sempre amarrados à nossa ideia, ou seja, o jogo é uma constante adaptação, é tão aleatório que nós não podemos dizer que queremos fazer sempre aquilo, porque não dá. Portanto, obviamente que já pus um central no desespero a ponta de lança. Se funcionou, não, se calhar funcionou mais vezes uma substituição, ou obrigar um extremo a estar mais próximo do ponta de lança e um lateral mais alto. Essas dinâmicas, sim, se calhar funcionaram mais vezes. A qualidade dos campos
nesta competição, ajuda que a competição seja melhor jogada? Não, de todo. Nós temos campos que não deviam ser permitidos. Primeiro, não, até antes da qualidade do jogo e de valorizar o espetáculo pela saúde física dos jogadores. Nós às vezes vamos a campos que é uma falta de respeito àquilo que recebemos, seja relevado, seja sintético. Há campos que não têm a mínima condição para competirem, quando se exige tanto aos clubes, por parte da Federação, na organização dos jogos, na certificação, aquilo que é o mais importante, que é o relevado e uma bola e 22 jogadores, falha. Quem ganha mais? O Maria da Fonte, que está habituado a relevados naturais e jogar a sintéticos, ou os que estão habituados aos sintéticos terem que vir jogar aos relevados naturais? Qual é a equipa que sai em vantagem aqui? Eu acho que sai em vantagem sempre quem se prepara melhor. A bola é redonda para todos, portanto, obviamente que é mais difícil, se calhar numa análise assim a frio, se calhar é mais difícil para uma equipa que vai jogar num sintético, porque a bola salta mais, porque e os receios? O próprio piso é mais duro, acho que tem um bocadinho mais de desvantagem e porque não está rotinada também aquilo. No entanto, o facto de haver um relevado natural, embora o adversário possa não estar adaptado a uma relva natural de forma tão regular como nós estamos, acaba por facilitar um bocadinho, depende do momento, não é? Porque se ela estiver molhada também o jogo é mais rápido, portanto isto aqui é um pau de dois bicos também. Oh, Nuno, estamos a chegar ao fim da nossa conversa, o tempo é tão curto para tantas coisas para falarmos, queria-te perguntar mais uma coisa. Se daqui por 30 anos perguntarem a um adepto do Maria da Fonte quem foi o Nuno Andrade, o que é que gostarias que eles dissessem? Gostaria que dissessem que foi um jovem treinador cheio de sonhos que passou aqui e que os conseguiu atingir, pelo menos isso. E eu não poderia acabar esta entrevista sem falar de mim, vão-me perdoar, eu disse ao Nuno o que é que gostaria que lhe perguntassem daqui por 30 anos. E eu digo, há 30 anos atrás, eu fui feliz nesta casa. Foi um prazer, Nuno, estar na conversa contigo. Obrigado.